no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre aí recheado de informações. Bom, vamos trazer para vocês atualizações a respeito da situação do volante Matias Galarza, que realmente vai para o Curitiba por empréstimo, e também o nosso zagueiro Anderson Conceição já está treinando normalmente com o grupo e não preocupa para a estreia do Campeonato Estadual. Lembram do volante Jean, o Pitbull da Colina, lá em 2017? Roubava muitas bolas, foi o maior ladrão de bola do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco está sendo cobrado por uma dívida aí que à época eram 93 mil reais, e agora tem um segundo processo na justiça por falta de pagamento do Vasco, que já está na casa de 163 mil reais, ou seja, o valor quase dobrou no intervalo aí de 5 anos. Eu vou chamar a vinheta porque também temos a segunda parte daquele bate-papo lá, atualizações da entrevista que o Carlos Roberto Osório deu à CBN. Eu vou chamar a vinheta, enquanto a vinheta tá passando, tu já deixa o like aí, que ajuda a gente bastante. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu se inscrever aí no canal, se for novo por aqui, deixa o like novamente aí, não esquece. E claro, segue a gente também lá no Instagram, que eu também dou bastante informação por lá. E segue a minha conta pessoal do Instagram, que eu tô interagindo bastante com a galera por lá, beleza? Bom, vamos começar o vídeo aí confirmando a informação de que Matias Galarza será jogador do Curitiba por empréstimo. O jogador não tá saindo em definitivo. O seu empresário Regis Marques deu uma entrevista às 7h30 lá do Paraguai AM e confirmou que o jogador chegando aí desses jogos aí que ele tá convocado pela seleção do Paraguai, ele já se apresenta ao Curitiba para poder estar fazendo a bateria de exames e assinando um contrato de empréstimo até o final da temporada. Lembrando que esse empréstimo tem passe fixado. O que eu tô achando estranho é que até o presente momento não foi revelado qual é o valor do passe percentual de Matias Galarza. Não vejo problema no empréstimo, a questão é qual é o valor desse passe fixado, beleza? Bom, galera, eu estou trazendo para vocês informações a respeito do volante Jean, que gerou uma dívida pro Vasco aí, também do zagueiro Anderson Conceição. Eu venho te lembrar que começou um novo sorteio aí em parceria com a 1xBet. Ontem eu fiz uma live, sorteei as camisas e agora está começando uma nova campanha no sorteio de 4 camisas. Você quer participar? O link está aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Se cadastra no site da 1xBet, faz um pequeno depósito de R$5, tira o comprovante do depósito e manda por e-mail do canal. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana bem bacana, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, vamos falar do zagueiro Anderson Conceição. Vou deixar passando para vocês aí na tela uma foto tirada pela jornalista do GE, a Emanuele Ribeiro. O jogador já está treinando com um grupo normal. Você pode ver que ele é esse jogador que está de colete verde. E ele vai estrear normalmente com o Vasco no recomeço aí, na verdade no começo da Série B, que vai ser entre o dia 8 e 9 de abril, vulgo aí, semana que vem. Beleza? Bom, vamos trazer a informação dada pelos companheiros do portal Esporte News Mundo. O Vasco está sendo acionado na justiça por uma empresa que fez a intermediação da vinda do volante Jean ao Vasco na temporada 2017, ainda na gestão Eurico Miranda. O valor da intermediação à época para o jogador vir ao Vasco era na casa de 93 mil reais. Tinha feito um acordo de se pagar esse parcelado em 8 parcelas de pouco mais de 11 mil reais, com o Vasco começando a pagar no mês de março e acabando a última parcela no mês de outubro de 2017. O Vasco não pagou nenhuma das parcelas e a empresa está acionando o Vasco aí na justiça. O valor que à época era 93 mil reais, hoje já está na casa de 163 mil reais. A situação está correndo na 26ª Vara Civil do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Qualquer novidade a respeito dessa situação eu trago para vocês aqui no canal, beleza?
Para finalizar, eu vou deixar com vocês a parte B da entrevista que Carlos Roberto Osório deu à Rádio CBN ao competentíssimo companheiro Carlos Eduardo Éboli. Inclusive, ele vai trazer detalhes aí da situação do empréstimo dos 70 milhões, da situação dos cargos executivos aí. Será que tem dirigentes do Vasco que vão poder fazer parte da SAF assim que ela seja instituída? E também, a partir de quando o Vasco vai ter um time forte e competitivo? Fica aí com a matéria agora. Eu quero falar com você mais sobre essa questão do investimento, resultado. A gente fala muito em trabalho a longo prazo, porque é uma reformulação grande que vai acontecer num clube. E a gente sabe que a gente vive no futebol uma cultura imediatista, né? Você que trabalhou durante muitos anos no esporte olímpico sabe como se dá um processo para a gente chegar a um campeão olímpico. Não é da noite para o dia. E eu penso mesmo que o mesmo deve acontecer para você transformar um time com dificuldades num time vitorioso. Então, é um trabalho também a longo prazo, uma formatação que não é simples. Mas é difícil de a gente incorporar e colocar isso na cultura do futebol brasileiro. Mas daqui a pouquinho eu falo contigo sobre isso. Eu queria só voltar aos 70 milhões, que já entraram, né? Os 70 milhões iniciais já entraram. Se a SAF não for aprovada, se o processo não for à frente, penso eu, esses 70 milhões se juntam ao passivo do clube, não? Exatamente. O que a 777 fez, isso guarda uma diferença com relação a Botafogo e a Cruzeiro. A 777 confia muito no processo do Vasco da Gama e ela quer muito fazer esse negócio. Então, o que ela fez? Antes mesmo de nós aprovarmos a SAF, nós ainda estamos numa etapa de discussão de mudar o nosso estatuto para vir a permitir uma SAF. Nós estamos lá atrás. Mas quando a 777 assinou o memorando de entendimentos com o clube, o que ela fez? Isso a pedido nosso, evidentemente. Ela liberou um aporte de 70 milhões de reais no caixa do Clube de Regatas Vasco da Gama para que nós pudéssemos colocar em dia os nossos compromissos, principalmente os salários com os nossos funcionários e também com os nossos atletas, para que nós possamos ter um horizonte de manobra nesse período de transição e aprovação mais tranquilo. Isso foi muito importante. Em contrapartida da aprovação, na verdade, não em contrapartida. No caso de aprovação da SAF, esses 70 milhões viram capital, viram parte do aporte da 777 no capital da SAF. Maravilha. No dia que assinar o contrato, Vasco da Gama assinou o contrato, sócios do Vasco aprovaram em assembleia a SAF. Vasco da Gama assinou o contrato com a 777. O que acontece nesse dia, Éboli? Entra um novo caminhão de dinheiro. Dinheiro novo, não os 70 milhões, uma nova quantia no caixa da 77, do caixa da Vasco da Gama SAF, e esses 70 milhões são integralizados no capital da SAF. Se o Vasco da Gama, o sócio do Vasco, não aprovar a SAF, esses 70 milhões, você disse muito bem, viram endividamento, viram uma nova dívida do clube. Esses 70 milhões terão que ser pagos nas condições de contrato de volta à 777 Partners. Então vamos aos prazos, né? Porque isso é a cobrança que vem de fora, é a cobrança externa que interfere muitas vezes no comportamento dos gestores aqui no Brasil. Do marco zero até o prédio construído, o que vocês estão imaginando? Em termos de prazo, nós aprovamos quinta-feira passada no Conselho Deliberativo a alteração estatutária que prevê a SAF. Nós imaginamos a primeira Assembleia Geral de Sócios para aprovar, para ratificar essa alteração do estatuto em mais ou menos 30 dias. Em paralelo, 777 conclui a due diligence, mais ou menos no início de maio. A partir da conclusão, assina-se o contrato vinculante. O contrato vinculante é apresentado aos poderes do clube e também aos associados. Nós temos uma nova votação no Conselho Deliberativo para aprovação do contrato, do negócio em si, e depois a ratificação pela Assembleia Geral do Clube. Nós imaginamos, Éboli, que a conclusão desse processo se dê em meados desse ano. A partir do momento que é assinado o contrato, cria-se a Vasco da Gama SAF. O Vasco da Gama tem 30%, o controlador é a 777. 777 tem a obrigação de colocar um novo aporte, dinheiro novo no caixa da Vasco da Gama SAF, e a partir daí começa a gestão da 777 com o acompanhamento do Vasco da Gama. Isso é o que essa é a nossa previsão. Evidentemente que esse ano de 2022 o objetivo é a ascensão para a Série A do Campeonato Brasileiro. Investimentos pela 777 serão feitos, se necessário, nesse caminho, ainda no ano de 2022, no futebol do Vasco da Gama, mas o grande planejamento começa para o ano de 2023, contando o Vasco da Gama novamente na Série A, e aí na formação de um time competitivo e o início dessa nova caminhada, desses novos 100 anos na história
vitoriosa do Vasco da Gama, Ébora. Então, na parte esportiva, a gente pode pensar de 2023 em diante, tá? Como é que vai ser feita essa gestão na parte esportiva e até em alguns cargos aí que se sobrepõem, né? Por exemplo, o Jorge Braga lá no Botafogo, é CEO do clube, ele está negociando com a empresa do John Textor para fazer essa migração, fazer essa transição e fazer parte também da equipe do John Textor. Como é que vai ser a formatação da equipe da 77 e como essa equipe vai dialogar com a estrutura que hoje existe no Vasco? Olha, nós tratamos com a 777 que esse assunto só vai ser discutido depois da conclusão do período de diligências e da assinatura do contrato. Mas nós já temos indicações muito claras como vai funcionar isso. A visão é que a Vasco da Gama SAF vai ser uma entidade absolutamente profissionalizada, tocada por profissionais, e o Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, a Associação Esportiva Clube de Regatas Vasco da Gama, por ser detentora de 30% de capital, terá uma representação no Conselho de Administração da SAF. Toda a parte executiva da SAF será de profissionais, tá certo? Esses profissionais serão selecionados pela 777. O Vasco, como sócio, obviamente, de alguma maneira, também vai dar a sua opinião, mas a visão do clube é que a estrutura do futebol do Vasco da Gama, a 777, seja absolutamente profissional. O que nós queremos é romper com essa cultura que no Vasco atrapalhou e atrasou o nosso clube tanto durante os últimos 20 anos, que é uma excessiva politização, agentes políticos interferindo no clube, interferindo no futebol, atrapalhando. A cada 3 anos entra um presidente novo joga tudo que o outro fez fora, quer começar tudo do zero. Enfim, toda essa inconstância que gerou as dificuldades por que passa hoje o nosso clube, estarão resolvidas em definitivo com esse modelo. Essa é a beleza da SAF. Esse é o futuro do futebol brasileiro. É a profissionalização dos clubes com a manutenção da sua alma, permitindo que eles virem efetivamente uma máquina rentável, geradora de recursos e de crescimento ao longo do tempo. Nós temos uma outra pista importante que está no estatuto, na proposta de reforma de estatuto, que foi aprovada na última quinta-feira. No estatuto está muito claro, nenhum dirigente do Vasco da Gama, seja conselheiro, seja vice-presidente, qualquer pessoa que tenha cargo político no Vasco da Gama, poderá assumir qualquer cargo na nova SAF. Isso é vedado pela mudança de estatuto do Vasco, vai ter um período longo para que as pessoas se desvinculem. Nenhum dirigente estará dentro da SAF, porque a SAF é para ser profissional. Esse é o espírito do negócio e assim é que nós acreditamos que é o modelo do futuro do futebol brasileiro, Ébora. Só para deixar, é importante deixar claro isso na cabeça do torcedor, então, que a estrutura da SAF ela tem total autonomia na decisão, na hora de investir esse dinheiro, na decisão de contratações. Então, tudo isso vai sair nessa autonomia plena da estrutura construída pela SAF, que terá como gestora principal a 777 Partners. Só para deixar isso bem claro. Patrimônio, estádio de São Januário, essa pérola do nosso futebol, que precisa ser modernizada. Como isso está sendo discutido? Olha, esse tema é um tema muito importante e faz parte do espírito do Vasco da Gama. Você conhece a história, Éboli? O Vasco da Gama construiu o maior estádio do Brasil e da América do Sul, e inaugurou esse estádio em 1927, com a contribuição, o suor e o orgulho de todos os vascaínos da época. Vascaínos ricos, vascaínos pobres, vascaínos pretos, vascaínos brancos, que se uniram, compraram um terreno e construíram numa jornada épica o mais importante estádio da América do Sul. Essa terra, para nós, ela é sagrada. E o Vasco da Gama não concordou em alienar, em vender essa terra para o parceiro privado. E o parceiro tinha interesse no negócio de comprar o estádio Vasco da Gama, o estádio São Januário, e nós não concordamos, porque entendemos que esse estádio faz parte da construção de muitos e, na nossa visão, ele ficará de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Qual é o entendimento para Vasco da Gama SAF? Vasco da Gama SAF vai arrendar por 25 anos o estádio São Januário, com possibilidade de renovar por mais 25 anos, e aí ficará o tempo que durar essa nossa longa parceria. Estamos falando para os próximos 100, 200, 500 anos para frente. Essa é a nossa visão de longuíssimo prazo. Então, a Vasco da Gama SAF aluga do Clube de Regatas Vasco da Gama o estádio de São Januário,
paga por isso ao Clube de Regatas Vasco da Gama e tem a responsabilidade de operar, administrar e manter o estádio, o estádio de São Januário. Mais importante do que isso, a Vasco da Gama SAF se compromete pelo contrato a manter todo o complexo de São Januário, aliviando o Clube de Regatas, talvez, da sua maior despesa da manutenção desse grande patrimônio. Importante também para o associado e o sócio do Vasco e o torcedor do Vasco saber, a sede náutica da Lagoa e a sede do Calabouço também não vão para a 777 Partners, ficam de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em termos de equipamentos, o que a 777 assume? Os centros de treinamento, Centro de Treinamento Moacir Barbosa, do futebol profissional, e o Centro de Treinamento da base em Duque de Caxias, os contratos de cessão passam para a 777 Partners, que pelo nosso contrato tem a obrigação de investir para concluir esse centro de treinamento. Isso começa, Éboli, já a partir do ano de 2022. Aí, voltando àquela sua pergunta anterior, o nosso trabalho, o nosso projeto da 777 é para longo prazo. Para você formar gerações vencedoras, você precisa de infraestrutura de ponta, e o que a 777 dotará o Vasco da Gama das melhores condições de treinamento do futebol mundial, incorporando toda a alta tecnologia, todos os investimentos feitos pela 777, garantidos em contrato, com obras, Éboli, muito importantes, começando já nesse ano de 2022. Para a gente fechar esse bate-papo, essa ótima entrevista com Carlos Roberto Osório, eu vou fazer para você, Osório. Temos mais um minutinho aí, mas é importante o torcedor ouvir bastante sobre esse assunto. A mesma pergunta que eu fiz para o Jorge Braga, CEO do Botafogo. Numa negociação como essa, o que eu imagino? Né? O lado frágil é o lado do clube brasileiro, porque ele chega para discutir, para negociar a sua sobrevivência. Quando você negocia a sua sobrevivência, você naturalmente fica um pouco mais frágil, né? Você fica meio refém de uma situação na negociação. O Vasco está totalmente seguro nessa negociação, o Vasco não está frágil nessa negociação, uma negociação que, repito, não é uma negociação financeira, para que o Vasco tenha um aporte financeiro maior e faça contratações. É uma negociação que envolve a sobrevivência do clube. É algo muito sério. O Vasco está totalmente seguro? O Vasco está totalmente seguro. E o Vasco entrou nessa negociação de maneira altiva. Vamos nos lembrar, o Vasco da Gama não tinha a opção apenas da 777 Partners. A 777 Partners não era para nós, vamos dizer no popular, o último refrigerante no deserto. A 777 Partners participou de um processo de seleção. Ela queria muito fechar com o Vasco, fez a melhor proposta, o Vasco negociou com a 777 todas as salvaguardas necessárias para garantir o seu futuro. Então está tudo previsto em contrato, tudo contratualizado, todas as garantias econômicas e financeiras necessárias foram apresentadas e nós temos absoluta segurança do bom negócio, do grande negócio que o Vasco da Gama está fazendo. E eu até diria para você, Éboli, a partir do momento que hoje nós estamos sob restrição por um contrato de confidencialidade ainda nesse período de diligências. Quando o contrato definitivo for assinado, o contrato vinculante, que vai ser levado à discussão dos nossos poderes e dos nossos sócios, mais detalhes poderão ser revelados e a cada detalhe, quanto mais detalhes do nosso contrato for revelado, mais segurança terá o torcedor e o associado do Vasco, que o Vasco está fazendo um grande negócio, tem um parceiro que divide consigo as suas ambições, tem um parceiro que tem recurso pronto, disponível para investir e que divide conosco o nosso desejo, que é muito simples e objetivo de todos os vascaínos, que o Vasco da Gama volte a ser um protagonista do futebol brasileiro e do futebol internacional, porque esse é o seu destino, essa a sua centenária história de glórias e que abre-se agora um novo capítulo. Então o torcedor do Vasco pode ter absoluta certeza, todos os detalhes serão conhecidos e nós temos um parceiro extraordinário que divide conosco as nossas ambições e que vai, sem dúvida, com o apoio de todos, recolocar o Vasco no seu lugar de direito entre os gigantes do futebol brasileiro, Éboli. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no finalzinho da noite eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de quem volta vai ser junto, valeu, fui!